Bom, então sejam bem-vindos. Essa é a segunda parte desta sexta aula. Hoje estamos pensando um pouco sobre Santo Agostinho e como ele vai sedimentar e como vai contribuir para a teologia filosófica, o diálogo entre a fé e a razão. Ele que passou pelo paganismo até depois se encontrar a verdade no cristianismo. Então, quem não assistiu a primeira parte da aula, volte a assistir a primeira parte e as outras aulas para nós continuarmos, tá certo? E quem não é inscrito aqui ainda no canal, não se inscreva de se inscrever, de se inscrever, deixar o seu like, e depois curtir o vídeo e tudo mais, tá certo? Feita a propaganda. Vamos lá agora, Paulo, Felipe? Bom, então vejam, é, Santo Agostinho, gente, ele está nesse universo, ali do chamado neoplatonismo. E Santo Agostinho, ele primeiro ele passa por correntes pagãs, maniqueísmo, próprio platonismo, dialoga muito, com os chamados acadêmicos. Agostinho, ele sempre foi um intelectual, Ele era professor de retórica, e depois vai ver a retórica de Santo Ambrósio e começa a se encantar com aquilo. E é nesse período por aí que ele está ali na obra de Cícero, leu a obra de Plotino. O Plotino, gente, ele tem uma obra importante, que vai influenciar Santo Agostinho, que é chamada Enéada. E sobretudo a Enéada oitava. A obra de Plotino é a Enéada. Enéada quer dizer 9 obras, Enéa, 9, Eneagrama, por exemplo. Aí surge a ideia de Eneagrama, Enéa, 9. E para vocês terem ideia, a gente, claro, aqui a gente não vai vasculhar, aqui a gente não vai vasculhar todos os pontos que Agostinho toma dos filósofos platônicos, de Platão e dos neoplatônicos, Até porque aí seria diversas aulas apenas sobre Santo Agostinho, Aula só sobre Santo Agostinho não é aqui o propósito. O propósito é a gente navegar nesse grande universo da teologia filosófica, vendo o Agostinho como um episódio apenas, como um capítulo apenas, como uma parte. Mas tudo vai, assim, poderia ser muito longo se a gente fosse ter um curso sobre Santo Agostinho, seria 6 meses só sobre Santo Agostinho, para a gente perceber as influências que ele vai recebendo e como ele constrói a sua própria doutrina. Mas uma das principais influências que Agostinho tem de Plotino, gente, é em relação ao problema do mal. Certo? Em relação ao problema do mal. Porque a solução para o problema do mal, Agostinho vai encontrar em Plotino, que era um filósofo pagão. E como é que se constitui esse problema do mal em Santo Agostinho? E aí eu vou falar aqui para vocês como é que Agostinho está pensando acerca do problema do mal, que é um problema grande, que ele está tentando resolver. Ele fala disso nas Confissões, lá tem um capítulo, um dos livros das Confissões, sobre o problema do mal, a origem do mal, e também no livro O Livre-Arbítrio, De Libero Arbítrio, que é um livro também maravilhoso, do Agostinho, o primeiro livro, inclusive, na literatura universal sobre a liberdade humana, sobre a liberdade, o livre-arbítrio, é esse tratado de Santo Agostinho, é o primeiro na literatura, É um negócio realmente maravilhoso. Inclusive, até as Confissões, ela inaugura um gênero literário também na literatura universal, que é o gênero da autobiografia. Agostinho foi o primeiro a escrever uma autobiografia, que as Confissões é uma confissão da vida dele. E se chama de confissões porque ele está confessando para Deus a vida dele. Ele está confessando a vida e está confessando os seus questionamentos, a sua busca pela verdade. Aí Deus, ele é o interlocutor do Agostinho. E a todo momento ali nas Confissões, ele está conversando com Deus. É um negócio maravilhoso, um negócio impressionante, Porque Deus, ele é o ouvinte e o leitor de Agostinho. Então ele está falando para Deus: olha, Senhor, é Deus eterno, acerca do mal, me pergunto sobre isso, Como é que surgiu? Eu sei que o Senhor é sumamente bom. E à medida que ele vai conversando com Deus, ele está filosofando, está procurando as razões últimas para aquelas questões.
Compreendem? Aí veja, o problema do mal ele tem uma especificidade. Por quê? Está escrito lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 1, aquela narrativa, né, da criação, que ali é uma metáfora, né, a metáfora da criação. Sob aquela forma simbólica, metafórica, está sendo dito ali que Deus ele criou todas as coisas, certo, gente? É isso que o autor ele está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer que Deus ele criou tudo, que tudo vem de Deus. Então assim se organiza o relato da criação. Isso, o primeiro relato, porque no capítulo 3 tem um segundo relato, né, da criação. Aí veja, Agostinho ele está se questionando pelo seguinte ponto. Está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 1, que tudo que Deus fez é bom. Não é porque Deus faz... No primeiro dia da criação, Deus cria e ele diz que ele é bom. Houve uma tarde e uma manhã. No segundo dia, Deus cria novamente e viu que tudo era bom. Houve uma tarde, né, amanhã e assim vai. Entende? Quando chega no sexto dia, Deus faz o ser humano. E ele viu que era bom. E quando completa toda a obra da criação, ele descansa porque ele viu que tudo era muito bom. É o que está escrito lá no livro de Gênesis. Ele viu que tudo era muito bom. Então, se Deus disse que tudo era muito bom, porque tudo veio dele e ele é sumamente bom, ele é supremamente bom, não é? Deus ele é o sumo bem, para pegar emprestado aqui uma terminologia platônica. Deus ele é que é o sumo bem. Então, se Deus ele é o sumo bem, tudo que ele faz é bom e nada do que Deus faz é mal, porque de Deus não pode vir o mal, de Deus só pode vir o bem. Tá claro isso, gente? Só que aí tem um problema. Apesar de tudo que existe vem de Deus, e Deus disse que era bom, e Deus ele também é sumamente bom, de onde diabo vem o mal? Essa é a questão, né? Como é que o mal entra no mundo, um mundo que foi criado por Deus e que foi criado bom? E tudo que existe vem de Deus, e Deus ele é sumamente bom. Como danado o mal entrou no mundo? Isso foi uma coisa que Agostinho disse, pronto, e agora? Como é que se resolve isso? Entende? Porque, veja, isso é uma questão filosófica assim, né, encantadora. Se tudo vem de Deus e Deus ele é bom e ele diz que tudo era bom, então o mal ele não poderia estar na criação. Ele não poderia estar presente. Não deveria ter espaço para o mal. Compreendem? Porque tudo vem de Deus. Aí Agostinho se pergunta, né? E um filósofo antigo também tinha se perguntado sobre isso, o Epicuro, um grego, né? Será que o mal entra no mundo porque Deus não viu? Será que Deus se descuidou e o mal entrou no mundo? Mas se Deus se descuidou, como dizer que ele é onipotente? Que ele é onisciente, que ele sabe de tudo? Se ele se descuidou e o mal entrou? Será que de propósito Deus deixou uma brechinha para o mal entrar? Mas se ele fez isso de propósito, deixou uma brechinha para o mal entrar, ele não pode condenar ninguém, porque foi ele que permitiu o mal. Compreendem? E, não, beleza. Nem foi uma brechinha e nem foi proposital, né? O mal, ele entrou, né, talvez por um descuido de Deus, ou porque Deus não percebeu direito, ou Deus colocou e depois não teve mais força para tirar. Mas se Deus colocou, né, e Deus não teve mais força para tirar, então Deus não é onipotente, porque ele pode tudo, né? Como é que ele não pôde tirar o mal? E essa questão, gente, angustia muito Agostinho. Qual é a origem do mal? Né? Um mal que está presente em um mundo que foi feito por um Deus bom e que Deus disse que tudo era bom. Aí é onde Agostinho vai lendo as obras de Plotino, veja, sobretudo a Enéada de Plotino, porque a Enéada é uma obra de 9 tratados, né, que Plotino escreve de filosofia. E tem um tratado, né, o oitavo tratado, sobretudo, Plotino vai tratar sobre o mal também, uma coisa que angustiava Plotino. Que Plotino era um filósofo místico, né? Tem uma filosofia também muito bonita, Plotino. E o Plotino, gente, ele vai dizer o seguinte acerca do mal, veja, que é a solução que Agostinho vai também desenvolver a partir disso. O mal, ele não é um ser
que essa vai ser a sacada do Agostinho. Porque o mal não é um ser. O mal não é um ser criado, não é uma coisa. O mal ele não pode ser um ser, porque se ele fosse um ser, aí ele deveria a sua existência ao Criador, porque os seres devem a sua existência ao Criador. Então o mal não é um ser. Aí o Agostinho diz, o mal ele é uma privação de ser. E Agostinho toma isso de Plotino, porque Plotino entende o seguinte, que o mal ele não é alguma coisa, o mal ele não é um ser, o mal é a ausência de ser. O mal ele é como que a escuridão. Porque a escuridão não é uma coisa, a escuridão ela é a ausência de luz. Então o mal ele se apresenta como ausência. Aí Agostinho vai dizer, o mal ele é a ausência de bem. Isso é o mal, é a ausência do bem, é a privação de bem. A ideia do mal em Agostinho, gente, é como privação. O mal ele é uma privação, ele não é uma coisa, ele é a privação do bem, devido aquele bem que era devido. Quando não há, isto é o mal. O mal como privação, assim como a escuridão ela é uma privação de luz, porque tipo, tá tudo escuro, não é? Você acende a luz, pronto, acabou-se. Porque aquilo era apenas uma privação. Não era um ser, não era uma coisa, era uma privação. Como também o silêncio. Veja, o silêncio é uma privação de som. Quando você para de emitir sons, aí é que nós temos o silêncio. Mas quando você fala, quando você emite qualquer som, qualquer barulho, rompeu-se o silêncio. Porque o silêncio ele é a privação de som. Então, assim como o silêncio ele é a privação de som, assim como a escuridão ela é a privação da luz, assim também o mal. Ele não é uma substância. O mal ele é a privação do bem. Porque Deus fez tudo bom e para o bem. Quando há uma privação disto, isto é o mal. Então, quando o ser humano não faz o bem, aí é que está o mal. Compreendem? Aí o Miguel aqui nos diz, né? Tem uma frase que eu retirei da Cidade de Deus, que é uma obra que o Miguel está lendo, que acho que reflete muito bem essa doutrina. Existe natureza que não há... Ô Miguel, diz aí, Miguel. Existe natureza... Ô, professor, que o natureza e o ente ficou junto, mas Isso. é assim. Existe natureza em que não há mal algum, mas não pode existir natureza alguma em que não se acha algum bem. Porque se não houvesse nenhum bem na natureza, a natureza não existiria, no caso. Perfeitamente. Será que? Ô, Érica, seu microfone tá ligado, Érica. Deixa eu pegar aqui o microfone da Érica. Pronto, perfeito. Perfeito, Miguel. A Cidade de Deus também é uma obra maravilhosa, viu, gente? Santo Agostinho. E aí, veja, o mal como privação do bem. E esta solução do mal como privação do bem, ele se inspira diretamente na Enéida de Plotino, que também tinha tratado essa questão do mal como privação. Porque nós somos criados bons e para o bem. Agora, quando nós não fazemos o bem, quando não há escolha pelo bem, isto é o mal. Compreendem? E aí o Agostinho vai dizer, certo, mas por que que há em nós, ao invés da escolha para o bem, muitas vezes uma escolha para o mal, para o erro? Será que foi Deus que nos fez com imperfeição? Aí Agostinho vai dizer, não, porque nós não fomos criados com essa imperfeição e nem programados para fazer o mal. E o mal ele vem, não vem da criação, o mal não vem de fora, o mal não vem dos seres, o mal vem do mau uso da liberdade. Aí é onde entra noutra questão que é da liberdade humana, né, do livre-arbítrio, na verdade. O mal, veja, o Agostinho vai dizer, né, o livre-arbítrio, que é o poder de decisão, o livre-arbítrio é o poder de escolher, viu, gente? É a faculdade da escolha. É a faculdade de poder escolher entre uma coisa e outra. Isso é o livre-arbítrio. É arbitrar sobre algo livremente. Que tem uma diferença aí entre livre-arbítrio e liberdade. Às vezes se usa como sinônimo, mas são coisas diferentes, viu? O livre-arbítrio é a faculdade de escolha. É o poder decidir entre uma coisa e outra. Compreendem? Isso é o livre-arbítrio, é o poder decidir. E Agostinho vai dizer, quando se decide pelo bem, tem-se a liberdade. A liberdade, portanto,
é o produto final do bom uso do livre-arbítrio. Quando você escolhe a coisa certa e o bem, você tem a liberdade, você é livre. Quando você não faz a escolha pelo bem, você não faz a escolha da coisa certa, não é daquilo que está conforme a lei de Deus e a lei natural. Quando você não faz, tem-se o mal. Compreendem? Diz, Manuel. Professor, não entendi a linha de pensamento do filósofo, mas não vai contra o que a igreja prega, que o anjo se revoltou contra, né? O anjo se revoltou, se tornou Lúcifer, não era um ser criado por Deus? Exatamente. Foi até bom você recordar aí dos anjos que caíram, viu? Porque os anjos também têm a liberdade. E os anjos caem Uhum. justamente por usar mal a sua liberdade. Hum, Então foi por decisão, não é livre, não é pelo livre-arbítrio que os anjos também têm, que eles escolheram o mal. E por isso que eles pecam. E o pecado entra no mundo pelo mau uso do livre-arbítrio. da liberdade. A liberdade, o problema está no mau uso da liberdade. Aí, só que o Agostinho vai dizer, olha, a liberdade ela é um bem, a liberdade não é um mal não. A liberdade em si mesmo ela é um bem. Agora, Sim. se ela for usada para o mal, aí é onde ocasiona o mal. Compreendem? Ah, tá. Diz, Carla Sim. Cristina. Cristina. Eu acho que isso vem muito também e essa questão que eu acho que foi o Miguel que fez, da visão maniqueísta que ele tinha antes, né, Santo Agostinho, que era que havia uma personificação para o mal, antagônica à personificação do bem. A personificação do bem seria Deus, e a personificação do mal seria o diabo, né? Que às vezes a gente é levado a ter essa visão. Mas a doutrina da queda dos anjos, como o professor falou, não é que o mal, o diabo em si, ele é uma personificação antagônica de Deus completamente do mal, né? Ele é uma criatura, assim como nós, em que o mal está nele em proporção ao quanto ele se distanciou de Deus. É, Livremente. inclusive, uma coisa que é bem complicada da gente entender, mas é através dessa filosofia que a gente consegue entender que até no inferno há a misericórdia divina, né? Há a misericórdia divina do inferno porque ainda há algo criado por Deus ali. É melhor do que a não existência. É verdade. É verdade. Então, veja, o grande problema está no mau uso da liberdade. Agora, por que, que a condenação dos anjos é uma condenação eterna? Porque, diferentemente de nós, eles têm um conhecimento muitíssimo superior ao nosso. Então, eles tiveram plena ciência da ação e do que ocasionaria. Né? E aí, por causa da soberba e da inveja de Deus, de ser como Deus, é que os anjos, eles caem uma terça parte lá. Né? E o anjo de luz se transforma no anjo de trevas. Porque livremente eles decidem se rebelar contra Deus. Aí veja, é pelo uso da liberdade que o mal é ocasionado. Entende? E a partir de então, por essa ciência plena que eles têm, eles começam a fazer o mal no mundo e até hoje. Que tipo, aquele filme lá, Oficina do Diabo, né? Se vocês assistiram, retrata muito bem como eles, né, como né, os demônios, eles agem no mundo como que uma empresa que eles têm, que eles formam uma empresa com hierarquia e tudo mais, e que tem que dar resultados, tem que prestar, né, resultados. E esse resultado fazer dar errado as coisas na vida das pessoas. Né? Então, à medida que vai dando errado nas coisas na vida das pessoas, que eles vão lá influenciando, soprando e tal, né? É que a empresa vai crescendo e vai surgindo novos funcionários e tudo mais. Então, o mal no mundo é como que uma empresa mesmo, entende? Aquele filme retrata isso muito bem, a influência do mal assim, né, sobre a vida humana. Entende? Então, o problema todinho, que e isso o Agostinho vai perceber, está no mau uso da liberdade. Não é nem na liberdade, porque a liberdade em si ela é um bem, mas é no mau uso dela. É quando não se decide certinho, quando não se escolhe certinho. Porque, veja, os anjos, né, o anjo de luz, o Lúcifer, ele poderia ter decidido permanecer sempre fiel a Deus. E nunca ter inveja de Deus. E nem querer tomar o lugar de Deus. Mas ele decide livremente se rebelar contra Deus. Assim também como ser humano. Veja, quando né, é criado lá Adão e Eva, eles decidem livremente tomar lá do fruto.
Que ali é uma metáfora, claro, né? Ali é uma metáfora para dizer que o ser humano ele decide muitas vezes contrariar a lei de Deus, a que Deus determinou. E só que quando ele decide livremente e conscientemente fazer isso, aí é que dá ocasião ao mal. Porque o mal ele vem desse mau uso. Compreendem, gente? Então esse tratado de Santo Agostinho sobre a liberdade humana, o livre-arbítrio, é um livro muito bom, viu? Esse livro aí vocês também coloquem na lista de desejos para depois ler, que é um livro maravilhoso, né, sobre a liberdade. As confissões e o livre-arbítrio, né? São livros muito bons para entender, né, como é que a liberdade é. Inclusive, veja, é nesse livro, o livre-arbítrio, né, Delibero Arbítrio, que Santo Agostinho vai falar da presciência divina. Que Deus sabe previamente todas as coisas. Até que nós vamos pecar, Deus sabe previamente. Mas Agostinho vai dizer, mas não é porque Deus sabe que a gente não faz isso livremente. Mas a gente faz livremente. Não é? Deus sabe tudo que vai acontecer. Mas ele sabe que o que vai acontecer, o que nós vamos fazer, nós fazemos livremente. A presciência divina não força as ações humanas. Como dizem os calvinistas. Aquela doutrina da predestinação. Não é? Aquela famigerada doutrina da predestinação que vem do calvinismo, entra um pouco pelo presbiterianismo, as igrejas calvinistas, né, e seus derivados presbiterianos ainda tem essa ideia, que é uma ideia bastante sem sentido, essa ideia da predestinação universal, né, que uns são predestinados à salvação, outros para a condenação. Isso anula totalmente a ideia da liberdade. Porque, tipo, se a pessoa ela está predestinada à salvação, o que quer que ela faça de errado não vai tirar dela a salvação, porque ela está predestinada. E por outro lado, aquela pessoa que está predestinada à condenação, o que quer que ela faça de bem não vai ser em benefício dela, porque ela está predestinada. Isso é uma doutrina totalmente sem sentido, porque anula totalmente a liberdade humana. E coloca várias imperfeições em Deus. E eu não sei como é que o pessoal protestante dessa linhagem calvinista ainda consegue sustentar um negócio desse, né? Que essa doutrina, ela surge, né, de João Calvino, que é um dos reformadores, né, protestantes, surge a partir de uma leitura errada que ele fez de Santo Agostinho. Porque quando Agostinho vai falar da presciência divina, aí o João Calvino entendeu que essa presciência divina ela se traduz como uma predestinação universal. Deus previamente sabe de tudo, sabe quem está salvo e quem está errado. Logo, não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Quem está salvo está, quem não está, não está, e acabou essa história. É irreversível isso. Só que Agostinho diz que a predestinação ela não anula a liberdade de jeito nenhum. Não é porque o que se faz livremente. Entende, gente? Então é assim que o mal ele vai entrando no mundo. O mal não entra no mundo pelo um descuido de Deus. O mal não entra no mundo porque Deus quis colocar o mal de propósito, né? Não. Porque aí contrariaria a natureza boa de Deus. O mal ele entra no mundo pelo mau uso que os seres racionais, sejam anjos, sejam homens, né? Que eles fazem da sua liberdade. É aí que o mal entra. Então o mal ele entra como uma privação do bem que era devido fazer. Compreendem? É como, por exemplo, nós temos aula aqui na terça-feira à noite, né? Aí a pessoa diz assim, pastor Paulo, não, hoje não, eu vou jogar bola. Eu vou assistir o jogo do Brasil daqui a pouco, né? A pessoa que deve estar até começando, já a gente termina. A pessoa diz assim, não, vou pra aula não, vou assistir o jogo. Pronto, isso é o mal, porque a pessoa poderia escolher o que ela tá tendo aula aqui, né, com a gente aqui discutindo coisas boas e o cara tá lá assistindo o jogo. Entendeu? Aí fica complicado assim, né? Não, Miguel, diga aí, filho. Assim fica difícil, né? E a pessoa depois ainda quer ser salva, trocando a formação pelo jogo, repare, aí fica difícil. Na hora lá do julgamento final, Deus vai pesar isso aí. Rapaz, você deixou de receber a formação para assistir o jogo. O jogo é uma coisa boa, mas não pode, né, trocá-lo pela formação. E se depender de Neymar, ninguém se salva. Pois é, então. Entende, gente? Então, veja, o Agostinho ele vai dar uma grande contribuição ao conhecimento filosófico e teológico, né, pelas grandes questões que ele coloca, que ele se coloca. Que Agostinho está tentando entender tudo isso. O mal é um dos problemas que leva a um outro problema, que é o problema da liberdade humana. Mas em Agostinho, vários são os problemas teóricos, filosóficos que ele está tentando resolver. Não é? Tá 1-0 para a Argentina. Miserere nobis domine. Mas daqui a pouco a gente vai para lá para torcer, para ver se o negócio melhora mais, né?
Então, gente, veja, aí ele vai se colocar o problema do bem, do que é o bem, ele se coloca o problema do mal, mas também se coloca o problema do bem, do que é a felicidade, do que é a matéria, do que é o espírito, do que é a alma, do que é o tempo, não é? Do que é a felicidade, do que é a eternidade. São problemas que Santo Agostinho vai se colocando e ele vai tentando resolver isso ao longo da sua vida, tá certo? Agostinho, ele acertou sempre nas suas especulações? Não. Tanto que no fim da vida ele escreve um livro chamado Retratações, né, Retratações, onde ele corrige algumas coisinhas que ele falou ao longo da sua vida, né? Mas mesmo ele se retratando, ele está totalmente absolvido. Por quê? Porque o Agostinho viveu uma época em que não tinha ninguém para ensinar ele estava ali tentando descobrir por si só, né? Não tinha ninguém que fosse ensinar essas coisas para Santo Agostinho. Então, qualquer errinho que ele possa ter cometido em uma coisa ou outra está totalmente absolvido, não é? Porque veja, Santo Tomás, em alguns pontos, ele diverge de Santo Agostinho, o que é absolutamente normal, viu, gente? Tem até um livro chamado Por que Santo Tomás criticou Santo Agostinho? Esse aqui, olha, que é de um grande historiador da filosofia medieval chamado Etienne Gilson, é um francês. É isso aqui, né? Porque Santo Tomás criticou Santo Agostinho. Aqui, gente, neste livro, uma das questões, né, que Santo Tomás divergia frontalmente de Agostinho era em relação à teoria do conhecimento, né? Como é que o ser humano conhece as verdades eternas? Entende? Porque o Agostinho vai dizer que o homem só consegue conhecer as verdades, a verdade eterna mesmo, né? O homem só consegue através da iluminação divina, porque Deus ilumina a inteligência humana e só nesta iluminação é que o homem consegue compreender as verdades. Aí Santo Tomás vai dizer não, porque a própria razão natural que Deus colocou no homem, Deus já colocou com a capacidade dele por si só conhecer as verdades. Não precisa de uma iluminação especial. Veja, há uma divergência teórica em relação à teoria do conhecimento, que em nada isso diminui o Agostinho em relação a Santo Tomás, né? São percepções diferentes acerca, né, desse fenômeno, e que Santo Tomás, apesar de divergir em alguns pontos, reconhecia a grandeza do Agostinho, né? Porque Agostinho tinha uma grandeza que durou pelo menos 1000 anos até Santo Tomás colocar-se outras questões, né? E muita coisa também se explica nas divergências entre um e outro, porque, gente, Santo Agostinho ele não leu Aristóteles. Agostinho lê pouquíssimas coisas de Aristóteles, pouquíssimas coisas mesmo de Aristóteles, porque não havia traduções ainda, nem cópias dos livros de Aristóteles. Muitos livros estavam perdidos ainda, ninguém sabia onde é que estava. Muitos livros foram achados só séculos depois, né? Alguns enterrados, enfim, né? Alguns livros, porque às vezes os discípulos enterravam para não ser destruídos, né, pelos invasores. Então, estava lá em Estagira, né, a cidade de Aristóteles, estava lá em Atenas. Então, quando tinha algum domínio, alguma invasão estrangeira, para salvar as coisas mais importantes se enterrava, né, para que os invasores não destruíssem. Só que às vezes a pessoa que enterrou morreu e aí ninguém sabia mais onde era que estava. Aí depois de uns séculos depois, fazendo escavações lá, por qualquer outro motivo, aí descobre um pergaminho lá e quando vai ver um livro de Aristóteles. Você também disse, o que é isso aqui? Entende, gente? Então, o Agostinho ele não leu muita coisa de Aristóteles. Tinha pouquíssimas coisas que circulavam na época. Porque a obra de Aristóteles mesmo assim só vai ser conhecida lá já quase pelo fim da Idade Média, não é? Misericórdia, né? Já pelo fim da Idade Média, entende? Ali pelo século XIII que vai começar a ter a redescoberta e as traduções de Aristóteles, entende, gente? As traduções de Aristóteles. Já Santo Tomás, não. Né? Santo Tomás ele leu a obra de Aristóteles, ele conheceu Aristóteles, entende? Ele leu profundamente as obras de Aristóteles. E isso fez toda a diferença, né? Certamente se Santo Agostinho tivesse lido além do Platão, tivesse lido também o Aristóteles, é claro que o pensamento do Agostinho também teria tido algumas coisas diferentes do que foi, entende? Ele talvez tivesse tido também se colocado muitos dos problemas que Santo Tomás se colocou por causa da leitura de Aristóteles, entende? E aí já Santo Tomás teve essa proeza de poder ler Platão e Aristóteles. Tomás leu os dois, né? Já o Agostinho só leu praticamente o Platão e os neoplatônicos, entende? E entre
o Agostinho e o Tomás tinham uma diferença de uns 8 séculos ali. Então, Agostinho nesse sentido está totalmente absorvido também, porque ele não teve acesso a muita coisa que Santo Tomás teve. A vasta literatura. E que Santo Tomás, inclusive, gente, ele vai ter acesso à literatura aristotélica por causa do seu mestre. Porque o mestre de Santo Tomás foi Santo Alberto Magno, que foi um grande homem, viu? Um grande sábio, um grande doutor da igreja, também é um doutor da igreja, Santo Alberto Magno. E foi graças a Santo Alberto Magno, não é? Santo Alberto Magno, que Santo Tomás conheceu Aristóteles. Porque Santo Alberto Magno ele era o mestre, era o professor de Aristóteles, era o professor do Tomás, de Santo Tomás. E é Alberto Magno quem vai introduzir o Tomás nos estudos aristotélicos. Inclusive numa época, em um século, em que as obras de Aristóteles tinham sido proibidas. Pelo um concílio regional, né, um concílio de bispos, né, na França, tinha proibido a leitura de Aristóteles como sendo uma leitura incompatível com os dogmas da fé. Isso, claro, os caras fizeram uma leitura toda errada, né, de Aristóteles. Apesar dessa proibição, Alberto Magno vai encomendar traduções para o latim das obras de Aristóteles, que até então só tinha ou em grego, que era o original, ou também já tinha traduções para o árabe. Alguns foram traduzidos, inclusive, do árabe para o latim, né, porque os filósofos árabes já tinham feito uma redescoberta de Aristóteles. Sobretudo dois filósofos importantes entre os árabes, né, o Avicena e o Averroes. São dois filósofos árabes muçulmanos importantes. E Alberto Magno ele vai encomendar traduções para o latim da obra de Aristóteles. E por que para o latim? Porque era a língua medieval. Certo, gente? A língua durante o período medieval e até a modernidade era o latim. Por isso que até hoje nas ciências, por exemplo, muita coisa é em latim, né? Em biologia, em medicina, os nomes técnicos dos animais, das plantas, tudo ainda é em latim, né? Porque vem, né, dessa reminiscência medieval de que a língua universal era o latim. A influência e a importância que hoje tem o inglês, né, para o mundo, para a comunicação, enfim, né? Tinha o latim na época. O latim ele era a língua mais falada no mundo de então, era o latim. Era a língua culta, era a língua, né, dos documentos, a língua da burocracia, a língua da filosofia, das ciências, da teologia, era o latim, a língua latina. Então traduz-se as obras de Aristóteles para o latim. E isso também porque o latim era a língua oficial da igreja, né? Exatamente, tipo o direito, né? Todo o corpus jurídico é de base latina, né? Porque o direito mesmo, Aldo, como o direito ele é de o direito mesmo que nós temos, né? O direito moderno, o direito atual, como ele é de base romana, do direito romano, e o direito romano é o direito latino, né? Então nós temos muitos, até a palavra direito em si mesmo é uma palavra latina, né? Direito é a palavra latina. Então toda a linguagem jurídica é uma linguagem que vem do latim, seja do latim romano, seja do latim eclesiástico, porque o direito, gente, ele está fundamentado em duas vertentes, em dois códigos principais, que é o código romano e o código canônico. Quando junta o código romano com o código canônico, tem-se aí o direito internacional que nós temos, os códigos de leis, né? Do mundo romano, as formas, né? Do direito canônico, muitos dos conteúdos éticos e morais. Muita coisa que nós temos de leis, né, que se fala de ética e de moralidade, vem do direito canônico. Naquele livro, Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental, tem um capítulo lá dedicado ao direito internacional. E lá fala um pouco disso, né, como o direito canônico influencia o direito civil. E até, por exemplo, quando nós dizemos penitenciária, tipo a palavra penitenciária, o cara está preso, está na penitenciária. A penitenciária era um antigo lugar, né, medieval de pagar a penitência. Então o cara cometia um crime. Aí o cara ia pagar uma penitência, pronto. Aí foi nesse pagar a penitência que virou penitenciária. Então o cara está preso para pagar a sua penitência, né? Está na penitenciária. Isso é uma palavra latina, não é? Que vem do direito canônico. A ideia de penitência, de fazer penitência para se converter, para se emendar, melhorar. Compreendem, gente? Deixa eu ver aqui, ó, coloca, né? Para se ajuizar uma liminar,
tem que ter o fumus boni iuris, né? E o periculum in mora, exatamente. Então é assim, gente, né? A cultura a cultura medieval, ela vai ter uma influência muito forte, né, sobre a cultura moderna. Eu quero concluir essa aula de hoje, né, dizendo uma coisa para vocês, que Bento XVI, ele disse uma vez em um discurso que ele fez no parlamento alemão, que ele era alemão, quando ele voltou para lá como papa. A primeira visita que ele faz ao parlamento alemão como papa, ele fez um discurso, um negócio fabuloso, viu? Um negócio realmente fantástico. Quem puder qualquer dia escutar no YouTube, você acha ele, né, com legenda. O discurso de Bento XVI, o primeiro discurso ao parlamento alemão, lá na Alemanha, quando ele visita a sua cidade, né, o seu país. Que Bento XVI, ele vai dizer, gente, que a civilização ocidental, né, o que nós entendemos por civilização ocidental, certo? Ocidental. Veja, a civilização ocidental, ela tem três fundamentos, tem três pilares. Quais são os três fundamentos da civilização ocidental? Vocês colocam assim, né? Civilização ocidental. Vejam. O primeiro pilar, o primeiro fundamento da civilização ocidental, o que ele quer dizer é que sem esses três fundamentos a gente não consegue se entender enquanto pessoa, enquanto mundo ocidental. Nós somos o que somos graças a essas três coisas. Primeiro, a racionalidade grega. A racionalidade grega, certo? Vocês coloquem aí, racionalidade grega. É o primeiro pilar, é a primeira coisa que fundamenta o homem ocidental, a cultura, a civilização ocidental. É a racionalidade grega, tá? O segundo pilar, né, o segundo fundamento da civilização ocidental é o direito romano. O direito romano. Porque toda a noção jurídica que nós temos e a importância que nós damos ao direito, às leis, né, como instâncias necessárias para regulamentar a vida em sociedade, em civilização, nós temos do direito romano. E o terceiro fundamento da civilização ocidental é a fé judaico-cristã. É a fé judaico-cristã. Pronto. Esses são os três fundamentos da cultura ocidental. Sem isso não se pode entender o porquê nós pensamos o que nós pensamos, porque somos o que somos. A racionalidade grega, o direito romano, a noção de justiça, de direito que nós temos, e a fé religiosa, a fé judaico-cristã. E daí é que vem toda a ideia de moralidade, de ética, que nós temos, nós herdamos da fé judaico-cristã. Independente se o cara é cristão ou não é, mas nós somos um encontro disso aqui. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Eu achei fabuloso quando ele disse isso, que esses três fundamentos, eles vêm de três capitais. Então nós podemos dizer que a fé, que a civilização ocidental, ela resulta do encontro de três capitais. Aí nós temos Atenas, certo? Roma e Jerusalém. Pronto. A civilização ocidental, ela é o encontro de Atenas, Roma e Jerusalém. De Atenas, a racionalidade grega. De Roma, o direito e a justiça. E de Jerusalém, a fé religiosa, a moralidade e a ética. Pronto, isso é o que constitui a cultura ocidental. Aí, para se destruir a cultura ocidental, o que é que tem que se fazer? Destruir seus fundamentos. Pronto. É o que na contemporaneidade, não é, a gente assiste a isso, né, na modernidade, o que se tenta fazer com todo esse processo de secularismo, secularização, de paganismo, de mundanização, é tentar destruir os fundamentos da fé religiosa, a fé judaico-cristã, a noção jurídica, né, levando a um relativismo jurídico, e da racionalidade grega, quando, por exemplo, se nega a ideia de verdade, que tudo é relativo. O relativismo
que Bento chamava de ditadura. Há uma ditadura do relativismo. É um ataque frontal à ideia de racionalidade grega como busca da verdade. Porque na modernidade se tem essa coisa que quando se pensa a verdade como uma coisa única, né, isso seria um retrocesso, seria um grande equívoco para muitos modernistas. Não é? Pensar a ideia de uma verdade. Não há uma verdade, há diversas verdades. A verdade é uma coisa relativa. Não é? Aí todo esse relativismo que é construído, né, nos últimos 3 séculos, ele é uma afronta à ideia de racionalidade como busca da verdade, da realidade, da aletheia, entende? Assim também como a noção de um relativismo jurídico que tem, não é? É uma afronta à ideia do direito como busca da justiça em si mesma. E para não falar dos inúmeros ataques à fé religiosa, né? Ao cristianismo, à religião, à espiritualidade e tudo mais. Aí se ataca a fé. Então toda essa cultura paganizada, secularizada que nós assistimos aí, está toda ela lutando para destruir isso aqui. A racionalidade grega, o direito romano e a fé judaico-cristã dos fundamentos do homem ocidental. Compreendem? Talvez, não é? Se for falar em termos de uma demonologia, talvez uma investida, né, 2 demônios em sua oficina, em sua empresa, é tentar destruir esses fundamentos. Que destruindo esses fundamentos, pronto, destrói-se a civilização. E em que isso vai resultar, só Deus sabe, né? Mas esses 3 pilares são fortemente atacados, sem sombra de dúvida. Tanto que, tipo, como é que se ataca, por exemplo, essa ideia da racionalidade como busca da verdade? Quando você debate com alguém e a pessoa diz assim, você está dizendo uma coisa certa, evidente, comprovada para a pessoa. A pessoa olha para você e diz assim, sim, isso é sua opinião. Quando a pessoa diz diante de uma verdade que essa é a sua opinião, ela está sob a ditadura do relativismo. Que não há uma verdade. Cada um tem a sua. Compreendem? A mesma coisa a fé judaico-cristã. Não é? Quando se diz assim, religião é tudo igual. Você escolhe uma de acordo com o que você se sinta melhor. Se você se sente melhor naquela, fica naquela. Se sente bem nessa, fica nesta. Esse relativismo religioso é uma afronta a essa ideia de revelação da tradição judaico-cristã. Porque se é uma revelação, ela é única. Não é? Ela é única. Entende? E assim vai. Então a cultura ocidental, gente, está estruturada nisso aqui. E algumas das correntes filosóficas, culturais, né, modernas e contemporâneas, né, feita por filósofos, por pensadores, por críticos, enfim, né, que se afastam de uma chamada metafísica, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, que se afastam de uma metafísica, de uma espiritualidade, de uma moralidade, de uma lógica, de uma racionalidade e tal. Essas correntes, elas convergem para um ponto comum, que é destruir esses fundamentos aqui. Porque destruindo isso, cai-se a cultura ocidental. E aí, quando cai-se a cultura ocidental, a civilização ocidental, não é, o ethos do homem ocidental, entra-se no relativismo, no secularismo total. Se isso é bom ou não para o homem, eles não estão com essa preocupação. Entende? A preocupação é destruir. E aí surge uma cultura da destruição. Não é uma cultura que quer construir uma coisa. É uma cultura que quer destruir isso aqui para construir o quê? Ninguém sabe. É a ditadura que Bento XVI falava do relativismo. Compreendem, gente? Bom, eu acho que é isso, né, por hoje. Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Falar alguma coisa a mais? Bom, então é isso. Vocês vão revisando aí as coisas. Na semana que vem a gente tem aula. E aí na segunda parte eu faço uma revisãozinha sobre algumas coisas que a gente já viu. Preparando para a prova de hoje a 15, né? A prova de hoje a 15, pessoal, não deve faltar, viu, gente? Aí depois na próxima semana eu indico direitinho como é que vai ser essa prova. Tá certo? Então é isso, né? Vocês fiquem em paz, né? Fiquem com Deus. Né? Que Deus permaneça conosco. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, tchau, gente.
Amém. Amém. Tchau. Boa noite.